Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas uma das frases mais profundas da Bíblia não fala de pecado, nem de dinheiro, nem de guerra. Fala de solidão. E está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando Deus olha para o homem e diz algo surpreendente. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Repara bem, Deus não diz que o homem estava fraco, nem perdido, nem em pecado. Ele diz que não era bom. Isso muda tudo, porque mostra que mesmo quando tudo parece certo por fora, algo pode estar errado por dentro. E talvez seja exatamente assim que você esteja vivendo hoje. Trabalhando, lutando, seguindo em frente, mas com um peso silencioso no coração que você não sabe explicar. Deus percebeu isso antes mesmo de o homem reclamar, antes mesmo de existir dor, ansiedade ou conflito familiar. Isso nos ensina que Deus enxerga necessidades que nós mesmos ainda não conseguimos nomear. O homem estava no Éden, cercado de provisão, propósito e presença de Deus, mas ainda assim havia algo faltando. E aqui já surge uma pergunta importante que prende a nossa atenção. Será que hoje muitas pessoas não estão vivendo exatamente assim? Com coisas, com rotina, com responsabilidades, mas com um vazio que nada preenche? Deus não ignora esse vazio, Ele o revela, e quando Deus revela algo, é porque Ele pretende tratar. Mas note um detalhe essencial. Deus não cria a auxiliadora imediatamente. Antes disso, Ele permite que o homem experimente a solidão. Isso não é crueldade, é preparação. Muitas vezes Deus permite que a gente sinta a falta para valorizar o que virá depois. Só que o problema é que hoje nós não gostamos de sentir falta de nada. Queremos resolver tudo rápido, anestesiar a dor, fugir do silêncio. E é aí que nasce muita ansiedade. Quando não suportamos o processo, criamos soluções erradas, relações erradas, decisões erradas, gastos errados, escolhas erradas. Tudo para preencher um espaço que só Deus sabe como preencher. Gênesis 2:18 não fala apenas de casamento, fala de estrutura emocional. Deus está dizendo que o ser humano não foi criado para carregar o peso da vida sozinho. E quando tentamos fazer isso, o resultado aparece em forma de cansaço extremo, irritação constante e conflitos dentro de casa. Quantas famílias hoje brigam não porque não se amam, mas porque estão sobrecarregadas emocionalmente? Quantas pessoas vivem ansiosas não porque falta fé, mas porque falta apoio, conversa, alinhamento? Esse versículo nos confronta, porque ele mostra que independência total não é virtude, é risco. Deus não chamou o homem para viver isolado, ele chamou para viver em relacionamento. E isso vale para todas as áreas da vida. Quando alguém tenta resolver tudo sozinho, até as pequenas decisões se tornam grandes fardos. E aqui entra algo muito importante para quem está ouvindo agora. Talvez você esteja se cobrando demais por coisas que não foram feitas para serem carregadas só por você. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo, quando Deus nunca te pediu isso. Ele apenas disse, não é bom estar só. E essa verdade prepara o terreno para algo maior que ainda vai ser revelado. Algo que vai além da solidão física e toca diretamente a forma como vivemos, decidimos e lidamos com nossas emoções. Mas isso é a próxima parte. Agora que entendemos que Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só, precisamos ir mais fundo no significado disso para nossa vida diária, porque essa palavra continua ecoando até hoje em cada decisão que tomamos. Quando Deus diz que faria ao homem uma auxiliadora idônea, Ele está falando de alguém que corresponde, que se encaixa no propósito, que caminha na mesma direção. Isso revela que o problema nunca foi apenas a ausência de companhia, mas a ausência de alinhamento. Muitas pessoas até vivem cercadas de gente, mas continuam se sentindo sozinhas, porque estão desconectadas emocionalmente e espiritualmente. E essa desconexão gera um tipo de ansiedade silenciosa, aquela que não aparece em exames, mas rouba o sono, a paz e a clareza mental. O versículo nos ensina que Deus não cria relações para preencher carências momentâneas. Ele cria conexões para sustentar jornadas longas. Quando ignoramos isso, começamos a buscar alívio rápido em escolhas erradas, seja em relacionamentos que não edificam, seja em decisões financeiras impulsivas, seja em atitudes que trazem mais peso do que solução.
Quantas pessoas entram em dívidas tentando compensar frustrações emocionais? Quantas famílias entram em conflito porque ninguém consegue expressar o que realmente sente? Tudo isso nasce quando tentamos viver fora do princípio que Deus estabeleceu desde o início. Deus criou o ser humano para viver em comunhão, e isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Reconhecer limites não diminui ninguém, apenas impede que a pessoa se quebre por dentro. Quando o homem percebeu que estava só, Deus já tinha a resposta preparada. Isso nos ensina que o céu não se move em atraso, mas no tempo certo. Muitas vezes a nossa ansiedade vem da pressa, da comparação e do medo de ficar para trás. Mas Deus nunca trabalhou com pressa, Ele trabalha com propósito. Se você está vivendo um tempo de espera, talvez não seja castigo, talvez seja construção. Deus pode estar preparando você para relacionamentos mais saudáveis, decisões mais equilibradas e uma vida emocional mais estável. E aqui já entra a reflexão final para o dia a dia. Será que você tem tentado resolver tudo sozinho? Será que tem carregado preocupações financeiras, conflitos familiares e decisões importantes sem dividir com ninguém? Deus não criou você para viver no limite o tempo todo. Ele criou caminhos de apoio, diálogo e crescimento conjunto. Quando alinhamos nossa vida com esse princípio, algo muda por dentro. A ansiedade começa a perder força, as decisões se tornam mais conscientes e os relacionamentos passam a ter mais sentido. Gênesis 2:18 não é apenas uma frase antiga, é um lembrete diário de que viver isolado emocionalmente nos adoece, mas viver segundo o propósito de Deus nos restaura. Quando entendemos isso, começamos a caminhar com mais leveza, mais equilíbrio e mais paz, mesmo em meio às lutas. Porque aquilo que Deus declara não ser bom, Ele também se compromete a transformar. Se ficou até aqui, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe, para mais pessoas poderem refletir assim como a gente. A gente está fazendo de um por um. O primeiro foi Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a gente vai até o último. Venha com a gente, venha! Ah, tem outro vídeo ótimo aí em cima, te espero lá, venha!